Salve, salve minha gente! Vamos então aí continuar, né? Desapareci por um tempo, mas estou de volta. E bom, a gente terminou então, né, a nossa playlist, as nossas aulas de energia. Mostramos como a energia atua, como a energia se transforma, né, em determinadas situações. E o que a gente vai entrar agora, né, na verdade, em estática, cara. Estática, ou então equilíbrio, né? Como as pessoas vão chamar. Equilíbrio ou estática de um ponto material. Por que de um ponto material? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas basicamente, os pré-requisitos que você precisa para essa aula é saber decompor vetor e um pouquinho de trigonometria, cara. Só isso. Bem basiquinho mesmo. Então, é só isso. E primeira lei de Newton, só. São esses os requisitos, né? Nada que a gente ainda não tenha falado, né? E olha só, ponto material, porque é o seguinte, acho que na primeira aula que eu gravei, né, do curso de Física Básica, eu apresentei lá 7 conceitos: referencial, repouso, movimento, trajetória, todas essas coisas. E lá, nos dois últimos, a gente tinha ponto material e corpo extenso. E eu quero que você tente relembrar aí o que é um ponto material. Um ponto material, a gente considera algo como um ponto material, a gente trabalha com algo como um ponto material, quando as dimensões dele não importam com a gente, as dimensões de comprimento dele. Por exemplo, se eu quero estudar um carro, e eu sei que as dimensões dele, de largura, né, de altura dele, não vão influenciar nos cálculos, então eu posso representar esse carro como um pontinho. A gente chama ponto material porque é um ponto que tem matéria. Basicamente é isso. E o corpo extenso não. O corpo extenso a gente leva em consideração o comprimento dele, né? As dimensões de comprimento dele. E bom, nessa playlist ainda a gente vai falar sobre também o corpo extenso, que é daqui acho que 4 aulas. Mas hoje a gente vai começar então com a estática de um ponto material. E tem uma condição que precisa ser satisfeita para que algo seja considerado estático, né? E a gente vai falar disso agora. Olha só, imagina que eu tenho aqui um teto. Tá aqui o meu teto. Meu teto está bem torto. Você está fazendo mais reto. Você tem régua, por que você não usa? Ah, sei lá, cara, é preguiça mesmo. Aqui está o meu teto. E eu vou amarrar 2 fios nesse teto, ou 2 cordas. Aqui está a primeira e aqui está a segunda. E aqui nesse nó aqui, né, onde as 2 cordas se encontram, eu vou amarrar uma terceira corda que vai onde está suspenso um bloco de massa M. Na próxima aula eu vou tentar generalizar isso daqui, tá? Generalizar o problema para que a gente... Porque generalizando a gente basicamente está resolvendo todos os problemas de estática ponto material do universo. Então, na próxima aula eu tento generalizar com vocês. Aqui eu vou fazer um exemplo numérico, ok? Para que a gente consiga se situar melhor e também porque a maioria se sente confortável mexendo com os números. Então vamos lá, fazer exemplo numérico e na próxima aula a gente tenta generalizar. Além disso, eu vou pegar valores bem simples aqui para que a gente possa apenas mostrar a ideia, sabe? Eu não quero ficar fazendo nada muito difícil, porque o que eu quero é passar a ideia e que você entenda o passo a passo de como a gente vai fazer isso. Olha só, amarrei aqui então as 2 cordas. 3, né? Uma está no nó. Eu vou falar que esse bloco aqui, de massa M, a massa dele seja de, vamos pensar num valor qualquer, 48 quilogramas. Por que 48? Não sei, mas 48 parece um valor legal, né? Eu vou pegar, olha só, aqui o ângulo que eu vou chamar esse fio aqui, ó, esse fio aqui eu vou chamar ele de 1, esse outro fio eu vou chamar ele de 2 e esse outro aqui eu vou chamar de 3. Então aqui está o fio 1, o fio 2 e o fio 3. O ângulo que o fio 2 faz com o teto, eu vou falar, percebe que ele é um pouco menos inclinado do que esse, então eu vou falar que ele é um ângulo de 60 graus. Mais uma vez, estou pegando valores que são confortáveis. E aqui, obviamente, né, 30. Eu podia pegar 37 e 53, mas a gente já fez isso, né, no trabalho de uma força.
Então eu vou diferenciar hoje, eu vou colocar 30 e 60. Se ali é 30 e ali é 60, é óbvio que o fio 1 é perpendicular ao fio 2, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, isso aqui forma um triângulo. Mas ok. Outra coisa é que se eu pegar bem aqui no nó, né? O nó é onde todos os fios se encontram, e eu traçar uma reta, uma pontilhada, né? Paralela ao teto, tracei uma pontilhada paralela ao teto. Aqui aparece esse ângulo de 60, porque alternos internos, né? São duas retas paralelas que estão cortadas por uma transversal. Essa reta transversal é o fio 2. E aqui aparece um ângulo de 30 também. E por que eu estou falando isso? Olha só, já vai ficar bem claro. O que a gente quer saber, o que a gente quer descobrir, né? O que a gente vai calcular na estática, no equilíbrio? Primeira condição que precisa ser satisfeita é a seguinte. O somatório das forças resultantes que atuam no sistema, ela tem que ser nula, tem que ser igual a zero. Ah, então está em repouso. Não, não exatamente, porque pela primeira lei de Newton, força resultante, ou forças externas, né, o somatório das forças resultantes igual a zero, significa ou repouso num dado referencial, ou velocidade constante num dado referencial. Então esse bicho aqui, ele pode estar andando com velocidade constante. Não vai mudar nada, o somatório das forças resultantes ainda é zero, né? Eu digo forças externas porque tem forças que são internas do sistema, como é o caso do peso que atua na caixa. Mas enfim, olha só. Aqui, vou pegar de branco mesmo. No fio 2, o fio 2 ele faz uma força para que essa coisa toda aqui fique em equilíbrio, né? Eu vou chamar essa força de tração ou tensão, né? Eu vou chamar de tração. Tração 2, tração que o fio 2 faz. Da mesma maneira, o fio 1 também faz uma força de tração. Eu vou chamar de tração 1. E o T3 tá aqui, né? Tração que o fio 3 faz. Este objeto tem um peso, certo? E é justamente isso que a gente quer descobrir aqui na estática. Qual é a tração da corda 1, qual é a tração da corda 2 e qual é a tração da corda 3, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quanto vale, né, os valores das trações para que isso esteja em equilíbrio e para que isso daqui seja verdade, né? Somatório das forças resultantes igual a zero. Olha só, primeira coisa, ponto material, né? Eu vou pegar esse bloquinho aqui, então eu vou representar ele como um ponto material, justamente porque as dimensões dele não importam para mim. Não importa se é um bloco de, sei lá, 50 centímetros de largura e 30 de altura. O que me importa é que é um bloco, que é um objeto que tem massa. Então, eu vou representar ele como um pontinho aqui, ó. Olha aqui o meu bloquinho de massa M. Olha ele aqui, ó. Aqui está ele. Quais são as forças que atuam neste meu bloquinho de massa M? O peso, M vezes G. E, nossa, o meu peso não ficou perpendicular para baixo, né? A gente sabe que peso é perpendicular para baixo. Aqui está. O peso. E o que segura esse bloco é a tração 3, né? É a tração feita pelo fio que a gente chamou de 3. Essas são as duas únicas forças que atuam no bloco de massa M. Portanto, achar a tração em 3 é muito fácil, porque o modo, elas são diferentes vetorialmente, né? O vetor T3 é diferente do vetor peso, mas em módulo T3 é igual ao peso. Então, se T3 é igual ao peso, a gente pode dizer que T3 é igual a mg, que T3 é igual a quanto que eu falei que valia a massa dele? 48. A gravidade vale 10. Então, a tração em 3, que é igual ao peso, é igual a 480 newtons. Encontramos a tração em 3.
Essa foi fácil, vou até marcar aqui, ó, que ela já foi encontrada. Encontramos a tração em 3. Agora, como que eu faço para encontrar a tração na corda 2 e na corda 1? Vamos lá, vai ser um trabalho e tanto, mas vamos lá. Meu Deus, tá muito calor, cara, vocês não têm ideia de como que é estar gravando com a janela fechada, porque se eu deixar aberta vai entrar mais barulho do que já entra. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, onde é o que eu chamei de nó, eu vou até colocar aqui, ó, nó. O nó é onde todas as cordas se encontram, né? Então é algo desse tipo aqui. Eu vou pegar o nó e vou representar o nó bem aqui, ó. Aqui está o nó. Nó. O que está atuando aqui no nó? No nó tem a tração 3, ou o peso. Vou colocar aqui, ó, T3, que é igual ao peso. Certo? Tem a tração no fio 2, que eu vou desenhar ela assim. Não, um pouquinho mais para cima. Aqui está T2, a tração exercida pelo fio 2. E um pouco mais inclinada, só para o desenho ficar mais real, né? Eu vou fazer aqui, ó, o T... Nossa Senhora! Eu vou fazer aqui o T1, a tração feita pela corda 1. Ok? Então, é o seguinte. Lembra que eu falei que você ia precisar saber decomposição de vetores? Exatamente. A gente vai ter que decompor o vetor T1 e T2. Porque o T3 não vai precisar, porque o T3 ele já está ele atua em Y, né? Ele está vertical para baixo. Como eu estou considerando aqui, ó. Eixo Y, eixo X. O T2 tem parcela em Y e em X. O T1 tem parcela em Y e em X. Agora o T3 não, né? O T3 é só em Y. Então eu não preciso decompor T3. O T3 é o próprio peso. A gente sabe que o peso atua diretamente para baixo. Fechou. Então é isso que eu vou fazer. Lembra de decomposição de vetores? Lembra como é que a gente decompõe um vetor? O vetor T1x, por exemplo. Eu pego o vetor original, T1, e multiplico por seno ou cosseno do ângulo. Caso você não se lembre, eu vou deixar aqui o que seria um crime, mas, né, eu te perdoo. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que vale meio, tá? 1 sobre 2. Assim como o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que vale raiz de 3 sobre 2, ok? Por que o seno de um é igual ao seno do outro? Por causa que eles são ângulos complementares. Quando os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Legal? Deixa eu até coisar aqui para não atrapalhar a gente. E olha só, vamos lá então. Vou decompor T2 primeiro, pode ser? Antes eu quero conversar sobre o negócio, né? Melhor. Nossa, agora vamos lá, vamos lá. Eu preciso adotar sentidos aqui. Como assim adotar sentidos? Lembra na cinemática, quando a gente adotava sentido? Ah, o cara tem velocidade negativa, significa que ele está indo no sentido contrário ao que a gente adotou como positivo. É exatamente a mesma coisa. Olha só. No eixo X, eu vou falar que tudo que tiver para a direita é positivo e tudo que tiver para a esquerda é negativo. Então, no meu eixo X eu adotei os sentidos, que são os únicos. Adotei todos os sentidos que dá para adotar, né? Já que é uma dimensão, então eu só posso ir ou voltar. Então eu estou falando que para a direita é mais e para a esquerda é menos. E em Y, eu vou dizer que para baixo é menos e para cima é mais. Pronto. Adotados os sentidos. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai precisar disso para fazer os próximos cálculos. A gente vai precisar de sentidos de inferência. Aí você fala, pô, mas e se eu adotar errado? E se, por exemplo, sei lá, eu achar que a força está para um lado e estiver para o outro? A matemática vai te avisar, cara. Vai aparecer um sinal de menos. Ou de mais, depende.
no final da sua conta. Mas aí você conserta colocando o sinal correto, ok? Bom, isso aparece mais em treliças lá, quando a gente está mexendo com os cálculos mais complicados. A gente até fez algo do tipo, né, aqui, quando a gente estava falando de colisões dos corpos. Mas, enfim, eu posso até trazer um pouco de treliça também, né, mais pra galera da engenharia aí, a gente vê como é que faz esse cálculo de tração. Esse cálculo aqui, cara, é um trabalho totalmente de engenharia, tá? Só que eu tô pegando leve com os valores, mas o engenheiro tem que saber isso daqui, tudo que a gente está fazendo. Se você vai fazer engenharia, olha só, isso aqui é basicamente uma porta de entrada. Bom, então é o seguinte, mas eu vou trazer sim treliças aqui, você vai ver que o cálculo não muda tanto, é basicamente calcular a tração, né? Olha só então, beleza, vou decompor T2 e vou decompor T1, vou pegar cores diferentes para isso. Eu não usei verde hoje ainda, e eu nem sei se tenho. Olha só, vou decompor então T2. Já assistiu a aula de decomposição de vetores? Espero muito que sim, é bem importante. Quem é esse cara aqui, que eu acabei de decompor? Ele está no eixo X e é o T2, então esse aqui é o T2X. É a parcela X da tração 2. Quem é este outro cara aqui? Também é T2, só que é em Y, né? Vou chamar ele aqui de T2, deixa eu apagar esse Y aqui, ó. T2Y. É a parcela Y, é a componente Y da tração 2. Essa daqui é a componente X da tração 2. Vou mudar de cor, vou pegar um amarelo, pode ser. Aqui a gente faz a mesma coisa. Quem é este cara aqui, ó? Esse daqui é a parcela, ou a componente Y da tração 1, T1x. Assim como eu também vou ter a componente Y da tração 1, T1x. Desculpe se não estiver muito organizado, cara. Realmente, eu deveria ter gravado essa aula no quadro branco, né? Aqui fica meio bagunçado. Mas enfim, espero que esteja dando para entender. Deixa eu só ver como é que tá esse desenho aí. Não tá tão ruim assim. Cara, isso daqui é basicamente isso. Olha só, aqui, entre T1 e essa reta paralela aqui, né? Do eixo X, por exemplo, estou chamando de eixo X, e se eu posso traçar aqui um eixo Y, tem um ângulo de 30 e um ângulo de 60. É o mesmo ângulo que aparece aqui, ó. Olha só, não é semelhante isso daqui, ó? Aqui também, ó. Então, aqui está, deixa eu colocar de branco, o ângulo de 30 e o ângulo de 60. E aí eu posso encontrar quem é o meu T1x. Aqui é T2, tá? Aqui é Y, desculpa. Aqui não é T1x, aqui é T1y. Olha aí a desatenção. T1y é a componente Y da tração 1. Eu posso então muito bem encontrar quem é o valor de T1x, T1y, T2x, T2y. Vamos tentar organizar, o que não é uma tarefa muito fácil para mim. Eu sou bem desorganizado, cara. Olha só, em X, vamos calcular as forças que atuam em X. Quem que está para a direita? Quem que está aqui para a minha direita? Acho que espero que dê para vocês verem, né? É o T2x. O T2x é a componente X da tração 2. É uma parcela da força, né? Porque a tração é uma força, né? Então, para a direita, eu tenho T2x positivo, já que a gente adotou positivo para a direita. Quem que eu tenho para a minha esquerda? Para a minha esquerda, eu tenho T1x. Para a direita, eu tenho T2x. Para a esquerda, eu tenho T2x. Então, eu vou subtrair, eu vou somar, né, menos T1x. Por quê? Porque para a esquerda, eu adotei sendo negativo. Menos T1x. Isso aqui é igual a quanto? Isso daqui é igual a zero, está em equilíbrio. Estática, né? Somatório das forças resultantes igual a zero. Se T2x menos T1x é zero, eu posso somar T1x dos dois lados, e aí eu tenho que T1x é igual a T2x. Ah, mas mudou o lado, era para ser T2x. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Mesma coisa. Vamos lá, legal. Realmente está em equilíbrio.
T1x é igual a T2x, o que está de um lado é igual ao que está do outro. É simétrico o problema, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero saber quanto que vale T1x. Se eu souber quanto é que vale T1x e quanto é que vale T2x, eu posso igualar. E tem como eu saber quanto vale T1x? Lógico, eu tenho o ângulo entre eles, eu tenho o vetor original, exatamente. Então eu faço que T1x, decomposição de vetores, hein? É igual ao vetor original T1, seno ou cosseno que eu vou multiplicar? Pô, tá com ângulo, então eu vou multiplicar por cosseno. Na verdade, isso é uma decoreba bem idiota, né, cara? Na verdade, a gente faz lá por seno de tal coisa é igual ao lado dividido pela hipotenusa, né? Vem disso, mas é uma maneira de decorar aí, mas seria legal que você já soubesse o porquê disso. Então, cosseno de 30, tá? Com cosseno de 30 aqui. T1x é igual, eu sei quanto vale T1? Não sei quanto vale T1. Vezes o cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2, né? O cosseno de 30, a gente anotou aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Achei o T1x. Quero achar T2x. Então, T2x é a mesma ideia, né? Vou fazer aqui, ó. T2x é igual a T2, né? O vetor original, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60. Só que o cosseno de 60 é meio. Então, T2x, espero que dê para vocês verem daqui. Eu sei quanto vale T2? Não sei quanto vale T2. Mas sei que o cosseno de 60 vale meio. Então, isso aqui é T2 sobre 2. Dá para vocês enxergarem? T2 sobre 2, dá. Encontrei T1x e encontrei T2x. Então, eu posso simplesmente igualar os dois. T1 raiz de 3 sobre 2 igual a T2 sobre 2. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar um giz maior. T1 raiz de 3 sobre 2 igual a meio de T2, né? Ou T2 sobre 2. O 2 cancela. E aí eu tenho que T2 é igual a T1 raiz de 3. Olha só que louco, velho. Que maneira eu consegui relacionar T2 com T1. O fator que relaciona eles é essa raiz de 3 aqui, né? Raiz de 3 é o fator que relaciona T2 e T1. É muito bom, porque se eu encontrar um, automaticamente eu encontro o outro. Então, basicamente, eu só tenho que achar um dos dois valores agora. Só tenho que achar ou T2 ou T1. E como que a gente vai fazer isso? Ó, tudo que a gente fez aqui foi para X. Agora vamos para Y. Provavelmente, se a gente fizer as coisas no Y, a gente vai conseguir encontrar quem é ou T2 ou T1. Vamos lá agora. Agora vamos para Y. Separar aqui, ó. Y. Nossa, não sei nem se vai dar espaço, viu, velho? Y. O que está acontecendo em Y? Quais são as forças em Y? Como que ficou a nossa definição aqui para Y? Para baixo, negativo. Para cima, positivo. O que tem para cima primeiro? Vai. Para cima tem T1Y. O que mais que tem para cima? Ó, T1Y está aqui. Quem mais está aqui? O T2Y. Então é mais T2Y. Mais porque ele está no sentido positivo do que a gente adotou. O que mais que tem no T1Y? Tem um T3 para baixo. Então aqui é menos T3. Porque a gente adotou sendo negativo para baixo. Igual a zero. Porque igual a zero porque está em equilíbrio. E também, né, pô, porque eu já peguei todas as forças que atuam no eixo Y. Então não tem outras forças. Então isso aí só pode ser igual a zero se eu somá-las, né? Legal. Pô, eu sei quem é T3. T3 é o peso. É 480. Então eu já posso jogar esse cara para lá. Mas eu não sei quanto é que vale o T1Y e nem T2Y. Na verdade, eu sei. É só a gente calcular, né? Mesma coisa que a gente fez para T1x e T2x, só que a gente usou cosseno aqui, né? Então a gente vai usar seno, olha só. Tá sem ângulo. Vamos lá. T1y é igual a T1 vezes o seno de 30, né? T1 vezes o seno de 30. T1y igual a T1, que eu não sei quanto equivale, seno de 30 igual a meio. Então, é T1 sobre 2. T1 sobre 2. Encontrei o valor de T1. Vou encontrar o valor de T2. T2y
vou encontrar o valor de T2Y, né? T2Y é igual a T2 vezes o seno de 60. Seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, T2Y é igual a T2 raiz de 3 sobre 2. Legal. Encontrei T1Y e T2Y. E aqui eu tenho T1Y mais T2Y. Então vamos substituir. T1Y é T1. Deixa eu só coisar a lousa aqui. T1Y é T1 sobre 2. T1 sobre 2. Mais, quem é o T2Y? É T2 raiz de 3 sobre 2. Olha só, tem denominadores iguais. Se eu quiser, eu posso até juntar. Esse T3, né, eu vou somar dos dois lados, vai ficar igual a T3, que é igual ao peso. 480 newtons, certo? 480 newtons. Deixa eu pegar um giz aqui. Mas aí que tá. Olha só, T1 sobre 2. Eu vou até juntar esses dois aqui, tá? Porque os denominadores são iguais, então... Aqui, ó. T1 sobre 2. Por que eu deixei esse espação todo aqui? No lugar do T2, eu vou colocar T1 raiz de 3. Essa relação vale. A gente encontrou T2, né? O fator que relaciona T2 com T1 é o raiz de 3. Então, no lugar de T2 raiz de 3, ou melhor, no lugar de T2, eu vou colocar T1 raiz de 3. E ainda tem esse raiz de 3 que já estava aqui. Sobre 2, isso aqui é igual a 480. Pô, raiz de 3 vezes raiz de 3, né? A raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, o que eu vou ter vai ser 3T1 mais T1. 3 coisas mais uma coisa é igual a 4 coisas. Então, eu vou ter 4T1. Tudo bem essa passagem aqui para vocês? Olha só. T2 vale isso. T2 é T1 raiz de 3. E aqui eu tenho T2. Então, eu vou substituir T2 por T1 raiz de 3. Substituir. Já tinha uma raiz de 3 aqui antes. Então, ok, né? Raiz de 3 é 3. E aí eu fico com 3T1 mais esse T1 aqui, dá 4T1. Tá tudo dividido por 2. E isso é igual a 480. Eu posso até simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2T1 igual a 480. Passa esse 2 dividindo, ou divide por 2 em ambos os lados. Eu sei que T1 é igual a 240 newtons. Aê! E encontrei o T1. Automaticamente encontrei T2. T2 é T1, né? T2 é 240 raiz de 3. Se você quiser, você pode deixar 240 raiz de 3, né? Aqui, ó. T1, ou melhor, T2, é igual a 240 raiz de 3 newton. Para quem é mais chato, pode fazer a conta. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Eu tenho que gravar mais um vídeo depois desse. Eu acho que dá pra gente fazer a continha aqui, ó. Vou fazer a continha aqui em cima, aqui, ó. É 240, né? Então, vamos aproximar a raiz de 3 aí para 1,73, tá? 2 casas após a vírgula já é mais do que suficiente. Para o nosso caso, né? Então, vamos lá. É 240, eu vou colocar aqui, ó, 1,73 vezes 24, vou ignorar o zero por enquanto. 12... 28, 29, aqui vem um 2, né? 4, 5, 6, aí aqui vai um 0, 2 vezes 3 é 6, vou ter que apagar aqui o que eu já tinha escrito. 6, 2 vezes 7 é 14, 4, 5. Então aqui 2, aqui dá 15, 10, 11, 6, aqui tinha um... Na verdade aqui é um 3, né? Aqui é um 3, meu querido. Não viaja. Então aqui dá 4. E aí tinha um 0 aqui antes, né? 415,2. Basicamente, eu não sei onde é que eu vou escrever isso. T2. Aqui, ó. T2 é igual a 415,2 newtons. Encontramos o valor de T1, de T2 e de T3. Certo? 415,2 e 240 newtons. É claro, né? O T2
faz mais força do que o T1. Por que T2 faz mais força do que T1? Porque o ângulo entre o teto, né, e o fio, ele é maior. Quanto maior for o ângulo, mais se aproxima do peso real. Por isso que T3 é o próprio peso do objeto. Ele está diretamente para baixo, né? Ele está vertical para baixo, ele não tem nenhuma componente em X. Então, quanto mais na vertical você fica, quanto mais na vertical para baixo o fio é estendido, mais força ele vai fazer para deixar isso aqui em equilíbrio, né? Para sustentar esse peso. E o mesmo acontece com T1. T1 não está tão inclinado, ele faz um ângulo de 30 graus só. Então ele faz menos força do que T2, né? Legal, né, galera? Então, bom, o que eu queria que tu entendesse era essa ideia, né? Então, ó, esta é a condição principal para que o sistema esteja em que o sistema esteja estático ou em equilíbrio. Faça o diagrama de corpo livre, né? Faça um desenho mais organizado que esse meu aqui, que ficou realmente bem ruim de enxergar. Eu devia ter feito maior, né? Mas eu espero que dê para entender. E na próxima aula a gente vai tentar generalizar. Por que eu vou generalizar isso daqui? Por causa que eu queria encontrar uma maneira que a gente pegasse, olha só, deu certo, encontramos a equação. Mas não para decorar, sabe? Porque eu acho que você generaliza uma coisa, por exemplo, igual a gente fez com o plano inclinado, né? Generalizamos a equação para encontrar a aceleração de um bloquinho no plano inclinado. Igual eu falei, é muito específico. Mas se você entendeu o processo, o passo a passo, se você entendeu tudo que foi feito, não tem problema nenhum você usar aquilo ali para agilizar a sua vida, né? Não é nem uma questão de decorar, é questão de, pô, cara, eu já sei exatamente todos os passos. Eu vou usar isso aqui para não perder tempo, para não ter que ficar fazendo negócio toda hora. E é essa ideia que eu tenho, pelo menos, para a generalização das coisas. Vamos tentar encontrar uma maneira de generalizar isso daqui para que a gente, depois de ter cansado já de repetir isso aqui milhares e milhares de vezes, mas treina, cara. Tenta fazer isso, pega você aí, coloca um valor qualquer, cria coisa na sua cabeça, uns negócios malucos, pega uns ângulos doidos aí e vai fazendo até você cansar. Quando você cansar e você falar, isso aqui eu já consegui, aí você usa a generalização, você usa a equação generalizada. Por causa que vai evitar todo esse trampo que tu teve. E não é por preguiça, tu já sabe fazer, é para agilizar mesmo o seu tempo, né? Às vezes você quer, sei lá, ou numa questão prática mesmo, numa obra, tu pega lá, já sabe ali, equação, calcula, já era. Vai ter que ficar meia hora, né, calculando aí o negócio. Bom, é isso então, meus queridos. Então na próxima aula a gente vê aí esse negócio de generalização. Depois a gente vai falar sobre um teorema muito interessante sobre a estática, que é o equilíbrio, né, que é o teorema de Lamy, que tem a ver com a lei dos senos. Mas o teorema de Lamy ele é um pouco perigoso, por causa que ele só vale para 3 fios, mais do que isso ele já não vale. Essa técnica que eu te mostrei aqui, esse passo a passo que eu te mostrei, resolve todos os problemas do mundo. É a maneira ninja, como dizia um professor que eu gosto de assistir, que é o professor Otávio. A maneira ninja, o método ninja, isso daqui. E depois, generalizando, então, isso aqui vai ficar uma maravilha, né? A gente vai resolver todos os problemas do universo. E depois disso, do teorema de Lamy, a gente vai sair do ponto material e entrar no corpo extenso. A gente vai ver quando as dimensões importam, né? As dimensões de comprimento. E também, para deixar mais legal ainda, a gente pode fazer, né? Via ensino médio mesmo, tudo isso aqui é via ensino médio, a gente pode fazer para treliças, certo? Engenharia, mais pesada, exatamente, a gente pode fazer sim, um pouquinho mais leve do que a engenharia, né? Mas já bem avançado para ensino médio. Bom, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado mesmo e valeu! Desculpem o sumiço.